E se eu te dissesse que seu cérebro mente pra você o tempo todo? Não, não é pra te enganar. É porque ele ama preencher espaços vazios com a pior interpretação possível. Você quer aprender um hack pra não pirar? Então fique nesse vídeo. Muito prazer, meu nome é Adma Rufino e por aqui a gente fala sobre produtividade de uma forma humana, de uma forma possível, de uma forma embasada na ciência, de uma forma que você nunca viu por aí. Se você é novo por aqui, se inscreve e vem com a gente pro movimento de entender o porquê, guiar a nossa jornada. Bora pro conteúdo. Sabe quando seu amigo demora pra responder um WhatsApp seu e aí você já pensa que ele tá te ignorando? Ou sua namorada fala, precisamos conversar e você já imagina o pior cenário possível? A verdade é que seu cérebro, ele odeia incerteza. E pra sobreviver, ele tende a imaginar o cenário que você mais acreditaria ser possível. E se o que te mais pega é você acreditar em coisas ruins que podem acontecer, porque é o mais factível, tem aquela lei lá, né, que tá pior, poderia piorar ainda mais, alguma coisa assim, por favor, me ajuda. Mas enfim, tem essa frase aí, né, tem esse entendimento de que as coisas podem ficar cada vez piores, mas não cada vez melhores, e que isso tá muito mais perto da realidade do que o contrário. E então você entra naquele loop mental, né, esse meu amigo ficou bravo com alguma coisa que eu falei, e se tiver acontecido alguma coisa com essa pessoa pra ela não tá me respondendo? E o pior é que quanto mais você pensa isso e o seu cérebro cada vez mais vai te convencendo de que isso é uma realidade, o seu corpo vai acreditando que isso é uma realidade. E o problema é que ele reage como se isso fosse real. Então acelera o seu coração, trava o seu estômago, você perde o foco total no que você estava fazendo. Mas como a gente aprende na faculdade de filosofia, toda tese ela tem uma antítese. E chegou a hora de aplicar isso na sua vida. A resposta desse vídeo é muito simples. Cria uma antítese na mesma hora. Então, se você está acostumado a acreditar mais em notícias ruins, né, de ser um pouquinho mais pessimista, a gente tem que treinar isso no seu cérebro antes de querer que ele faça a mágica de só imaginar que outras coisas estão acontecendo, né? Porque qual que é o cenário mais realista aqui de uma pessoa, por exemplo, que não responde uma mensagem sua? Pode estar ocupado, pode estar no trabalho, pode estar tomando banho, sabe? Pode estar fazendo tantas coisas, além da ideia de estar te ignorando. Mas é porque geralmente ele faz isso e aquilo outro. A gente é expert em achar detalhes para aquilo corroborar com a sua tese, né? E é principalmente porque aquilo que você mais acredita é uma coisa ruim. Então, com certeza, as coisas ruins vão fazer muito mais sentido para você, porque aquilo vai estar mais próximo do que é real para você. Então, o que a gente tem que fazer, com esse truque filosófico que eu tô trazendo aqui para vocês, é criar uma antítese para você ir exercitando isso no seu cérebro. Então, se o seu amigo não te respondeu, você vai pensar naquilo porque é automático, tá? Você não vai pensar nisso no seu dia a dia, mas é automático. Você pode pensar, tá me ignorando, porque eu falei aquilo lá, e aí começa, ó. Aí o que você faz? Opa, vou criar uma antítese. E se ele estiver só ocupado? Entenda, isso não vai resolver o seu problema de imediato, tá? Mas isso vai causar em você um certo desconforto de, pera, deixa eu sair um pouco, deixa eu ver essa situação um pouquinho mais de fora. Você vai fazendo isso daqui, aos poucos, tá? Então, por isso que você vai criando essa antítese. Então, por exemplo, se seu chefe te chamou na sala dele, você pensa, deve ser para dar algum feedback legal, deve ser para pedir alguma opinião sobre alguma coisa. Tenta ir quebrando esse pensamento aos poucos, tá? Claro que você não vai ser ingênuo aqui, né? Mas é se dar uma opção antes de acreditar no pior cenário, sabe? É como fazer realmente ciência do seu pensamento. É como na filosofia, se uma tese surge, você pode criar uma antítese. É necessário que esse embate exista, porque sem isso a gente não tem ciência. Sem isso a gente não faz ciência do que realmente pode acontecer. Então, se seu cérebro te joga uma hipótese negativa, você tenta jogar uma positiva. Tenta jogar uma positiva. Eu sei que pode parecer um esforço pequeno, mas tenta. E eu vou ficar falando isso algumas vezes pra ficar bem fixo na sua cabeça, tá? Porque isso te dá tempo pra você respirar um pouco. E quanto mais você vai treinando isso, mais natural vai ficando pra você. Então, como transformar isso num hábito, Adma? Uma coisa que eu faço muito é anotar os meus sentimentos, os meus pensamentos. Principalmente as minhas preocupações. Porque como eu falo pra vocês, eu tenho uma mente muito acelerada. Então, enquanto eu tô falando aqui com vocês, eu já tô pensando em outra coisa. Pra eu conseguir entender o meu fluxo natural do meu pensamento, da minha forma de falar, da minha forma de pensar, da minha forma de raciocinar aquilo, eu preciso de algo
algo que seja fluido. Então sempre, toda preocupação que eu tenho, eu anoto ela. E eu não só anoto ela, como anoto o horário, o dia, e eu anoto o que eu tô sentindo e qual que é a preocupação. Então, como assim, o que aconteceu? O cenário, onde eu tava, o que alguém falou pra mim ou ninguém falou, eu só pensei em algo porque eu vi uma propaganda, eu vi um Instagram que não sei o que, nananana. Tudo isso me dá a base para entender quais são os meus gatilhos e quais são os meus padrões. Eu fiz tudo isso também no meu template aqui no Notion, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link. Tá super completo, gente. Meu Notion tem muitas coisas que fizeram muita diferença na minha clareza mental e eu deixei tudo esquematizado, bonitinho para vocês lá. Então dê uma olhada. Lá tem um template chamado Análise de Preocupações e ali eu deixei tudo esquematizadinho para vocês como fazer durante o dia. Então, gostei dessa opção do Notion porque você tem acesso ao celular, consegue colocar ele rapidinho, depois você vê. Enfim, eu coloco essa preocupação, faço a análise dela e lá eu deixei também um campo para vocês criarem uma antítese. Então você pensa, e se essa não for a única explicação? Você força o seu cérebro a fazer uma nova interpretação dos fatos, a encontrar fatos diferentes. Teve uma aula na faculdade que era exatamente isso. O professor sorteou ali alguns temas e os temas eram contraditórios. E aí, uma equipe ficava com o tema X e o outro com Y, que era o oposto daquela ideia. Por mais que você acreditava nessa ideia, se você estivesse nesse grupo aqui, você ia ter que defender esse grupo aqui. Então era muito legal, porque te forçava a procurar referências, procurar fatos pra poder defender aquilo. É igual um advogado, sabe? Enfim, desculpa advogados que existem aqui, se não foi isso, mas eu imagino que seja mais ou menos assim. Se você tem ali um cliente que você precisa defender, você precisa focar na defesa dele, não prender ele, né? Enfim, que vai ser contra ele. Então a mesma coisa você vai fazer com os seus pensamentos, com as suas preocupações. Primeiro você analisa, ele coloca o que você tá sentindo, deixa vir, nada é inválido, tudo é real. É algo que você tá sentindo, coloca ali de um lado. E do outro lado, você vai ser o advogado do diabo, né? Você vai ser a antítese, você vai trazer pontos que poderiam corroborar, que poderiam colaborar com a sua antítese. Então, você vai buscar coisas que façam aquela antítese ser mais forte. E aí você vai comparar aquilo tudo. Cara, isso é tão importante porque isso te traz uma maturidade. A maioria das coisas que as pessoas passam não tem nada a ver com a gente. O que Pedro fala de João diz muito mais sobre Pedro do que do João. As coisas que a gente vivencia, muitas delas, não tem nada a ver com as outras pessoas, mas tem a ver com a gente, com a lente que a gente está usando para enxergar o mundo. Isso é tão bom de entender, porque isso impacta tanto a sua vida em tantos aspectos, impacta a sua vida em tantos aspectos, impacta o seu relacionamento com a família, né, com o namorado, enfim, amigos, impacta o seu profissional, porque, por exemplo, se o chefe chega pra te chamar, você já não é mais aquela criança trêmula, sabe? Chegando e falando, ai, o que eu fiz de errado? Não, você chega tipo, o que foi? Aí você ouve o que ele tá falando pra você, entende? Você ouve, você já não imagina o que é e coloca aquela situação e se prepara pro pior, que na verdade você nem tá se preparando, você tá só preocupando a sua cabeça. Você só vai saber o que tá na cabeça do seu chefe, na cabeça do seu amigo, na cabeça do seu namorado, quando ele te contar. A gente tem que ter isso em mente. A gente não consegue ler mentes. Isso é muito bom para você observar o que está acontecendo de uma forma imparcial. Então, quando alguém fala para vocês, visualiza isso de fora, visualiza isso de cima, é assim que eu faço e é assim que resolveu muitas coisas para mim. Se fizer sentido pra vocês, não deixa de trazer o feedback aqui. E é isso. Muito obrigada por assistirem até aqui. Não esquece de enviar esse vídeo pra alguém que você acha que precisa, curtir, comentar, falar o que você acha. Se você gostou, deixa um joinha aí pra me ajudar. E se você ficou até aqui, comenta um coração verdinho, só pra eu saber que você estava até aqui, tá? Beijão e até o próximo vídeo.